Olá, tudo bem? Eu sou a Cecília Fázio e no vídeo do Liturgia em Prática de hoje eu vou falar sobre os 27 livros do Novo Testamento. Então será um resumo sobre cada livro para que vocês tenham um norte aí do que será lido ou para compreenderem melhor alguns das passagens, né, que existe no Novo Testamento. Então, o Novo Testamento ele é dividido em evangelhos, cartas paulinas, cartas universais, o histórico e o profético. Então, nos evangelhos, o que são os evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas e João, eles falam muito sobre a vida de Cristo, o nascimento, a vida, os milagres, a morte e a ressurreição de Cristo. O que difere um do outro? Marcos foi escrito em grego e foi o primeiro livro a ser escrito. Mateus se baseou no escrito de Marcos e ele foi escrito em hebraico, depois futuramente traduzido para o grego. Só que na Bíblia ele foi colocado ao contrário, Mateus primeiro, depois Marcos. Por quê? Pela ordem, pela maneira como ele mostra os ensinamentos de Jesus. Então, eles fizeram essa ordem, como eu já falei, né? O Novo Testamento não tem ordem cronológica, tá? Ele tem ordem de importância. Então, embora um tenha sido escrito antes que o outro, a sua importância foi maior. Já Lucas, ele escreve as mesmas coisas que Mateus e Marcos, porém de uma forma mais clara, mais simples. Ele omite alguns momentos, alguns atos ali que ele acredita não ser tão importante para o momento, certo? E o João já fecha, né, todo esse ensinamento através de longos discursos em cada milagre de Cristo. Inclusive, ele é o que cita aquele primeiro milagre de Cristo transformar a água em vinho. Está no Evangelho de João. Então, os primeiros 4 contam sobre a vida de Cristo. Por isso que eles são biográficos, certo? Muito bem. Depois disso, nós temos os Atos dos Apóstolos. O que são os Atos? Então, Jesus morreu, foi crucificado, né? Ele morreu, ressuscitou. E aí ele volta, fica 40 dias com os seus apóstolos e vai embora. Ele sobe ao céu para ficar à direita de Deus Pai. A partir dali, são os apóstolos. E o que acontece com os apóstolos? E o que acontece com os apóstolos? Eles passam a evangelizar os povos ao redor dali onde eles estão. Então, a missão deles é evangelista. Eles falam sobre, contam muito sobre os milagres de Jesus, sobre práticas que devem ser colocadas, né? Eles contam muito sobre o que seria pecado. Então, eles passam a evangelizar o povo pagão que está ao redor deles. Passado isso, né, nós temos as cartas paulinas. Que são as cartas paulinas? Escritas por Paulo. E essas cartas elas foram escritas para esses povos pagãos que estavam começando a conversão. Então nós temos cartas para os povos romanos, para os coríntios, para os gálatas, para os efésios, os filipenses, os colossenses, os tessalonicenses, também para os hebreus, para os filemãos, só que ele tem 3 pessoas aí que ele escreve carta direto, que é para o Tito, para o Timóteo e para o Filemão. Eu falei que era um povo, mas não é uma pessoa, desculpa, perdão. Certo? Então ele escreve aí. A carta aos hebreus é uma autoria contestada porque acredita-se que ele não tenha escrito essa carta. Ele tem apenas citado oralmente, falado, e alguém interveio e escreveu em nome dele porque foi ele que disse. Ela é um pouco contestada entre os teólogos, porém ela está na Bíblia como escrito de Paulo, como as epístolas de Paulo. Então, o que são essas cartas? São cartas com ensinamentos cristãos para esses povos pagãos. Então, ele tem muita questão moral, tem muita questão do que ser feito. Pode haver divergências, por exemplo, enquanto que numa carta ele diz assim: se você ficou viúva, case-se novamente, seja uma cristã, né? Seja uma cristã plena. Porém, numa outra carta para um outro povo, ele fala: se você ficou viúva, é melhor continuar viúva. Continue viúva e seja uma cristã plena. Por que ele diz isso? Né? Porque depende do povo.
Dependendo da sua cultura, se a mulher casasse novamente, de repente ela não conseguiria ser cristã. Ela teria que se continuar a conversão, aquela conversão pagã, né, dos vários deuses. Então, dependendo, aí por isso que o pessoal às vezes fala assim, nossa, a Bíblia é totalmente fora de contexto, ou então a Bíblia, ela se diverge. Não, é que você tem que prestar atenção. Aqui está sendo dirigida, é um poema, é histórico, é biográfico, é uma carta para um povo, é tudo isso que tem que ser observado. Então, ao estudar a Bíblia, quando a gente faz a Lectio Divina, que eu já falei no vídeo passado, nós estudamos para nós, certo? Porém, quando você passa a entender, a meditar aquilo, você também tem que entender o contexto histórico da situação. Então, por que que numa carta ele diz batize-se novamente, numa outra ele diz não há necessidade de se batizar novamente? Porque depende do povo, depende do que eles estão fazendo. Qual que é a prática deles? De repente o batismo foi tão banal que tem que batizar novamente. Mas no outro povo, o batismo foi feito de um ritual tão bonito e tão marcante que não há necessidade de se batizar. Então, é isso que tem que prestar atenção nas cartas. Eles não são contraditórios. E sim, eles são próprios para cada povo. Ok? Muito bem. As cartas universais que foram escritas por Tiago, Pedro, João e Judas, esse Judas é irmão de Tiago, tá, gente? Não é aquele Judas traidor, não. Eles trazem muitos os mandamentos segundo Cristo. Então, lembrem-se, os judeus seguem os 10 mandamentos. Quando Jesus veio, ele transformou todos aqueles 10 em 2. Amar a Deus acima de tudo e amar ao próximo como a ti mesmo. Então ele resumiu em 2. E é justamente nesse resumo que eles tentam pegar, conversar com o povo, conversar com as pessoas que estão se convertendo. Todas essas cartas elas foram escritas entre o século 2 e 3, então, ou seja, de 150 a 300 anos após a morte de Cristo, então era algo muito recente ainda. A conversão estava acontecendo, mas era algo muito recente, então precisava-se de muitas regras, de muita clareza, de tirar todas as dúvidas, então por isso muitas cartas que são utilizadas até nos dias de hoje para nos orientar. Da onde saiu que o casamento é o único? Né? Quando você casa não existe divórcio. Dali, porque foram os preceitos deles. Da onde sai que o aborto é proibido? Dali. Então, assim, tudo que a gente vive hoje, ele sai das cartas, ele sai dos Atos dos Apóstolos, claro, que também dos Evangelhos, pelo menos Deus, né? A gente estuda bastante os ensinamentos de Jesus. Porém, a vida hoje de um cristão é baseado no Novo Testamento com as regras e ordens e mandamentos e moralidade, né, regras morais das cartas, ok? Muito bem. E aí, para finalizar, nós temos o profético. O que é o profético? Apocalipse. A palavra Apocalipse, ela significa revelação. Então, foi um sonho, prestem atenção, o Apocalipse foi um sonho que a pessoa que sonhou colocou como personagem, como protagonista dessa epopeia, João. Mas não foi João que escreveu. Então, é uma epopeia da esperança cristã. O que quer dizer isso? O Apocalipse mostra um momento em que o mundo é destruído pela perversidade humana. Então, o ser humano ele não se ajoelha, ele não aceita, ele continua banalizando a imagem de Deus. Então as pragas vão acontecendo, então tem aquelas 7 pragas do Apocalipse, né? Tem as cartas que são abertas, trombetas dos anjos que tocam, e aí uma coisa destruída, outra coisa, né? Então tem toda essa parte ali. Para quê? Para mostrar a igreja sendo perseguida. Igreja no sentido de os cristãos que seguem os mandamentos de Deus e de Jesus Cristo. Então, todo esse sonho tem como desfecho o quê? Depois que todos os pagãos, os blasfemadores, os pecadores e aqueles que não se arrependeram em hipótese alguma, depois das 7 pragas, depois que todos foram dizimados, os que sobraram, que são os discípulos de Cristo, que somos todos nós, os cristãos, esses sim serão tratados com a divindade merecida e serão levados aos céus e assim por diante, né? Então ele é um desfecho. Então prestem atenção, a Bíblia ela começa com Gênesis,
a criação do mundo. E ela termina com o Apocalipse, com a finalização dessa era, né? A criação do homem, até mesmo o desfecho, né? Quando ele acaba, a humanidade acaba, sobrando apenas aqueles que realmente acreditam em Deus. E aí eles não permanecem na Terra, porque a Terra fica inabitável, com as bestas, com os dragões e, né, toda aquela coisa. Mas ele tem muita simbologia, então entender o Apocalipse não é simples. Estudar o Apocalipse não é simples. Existem cursos dados, inclusive pelo Altieres, eu adoro ele. Ele dá muito curso online, alguns são pagos, outros não, mas tudo preço acessível. E um dos cursos é sobre Apocalipse, porque precisa lá de 4 horas de estudos só sobre as simbologias do que o Apocalipse traz, porque não é algo assim, ah, nossa, vai vir um dragão voando. Não, não vai vir um dragão voando, gente. Isso é uma simbologia da época, tá? Na época, dragão significava, voar significava, tudo um significado da época. Então, se eu disser hoje para vocês, eu vi um disco voador e eu escrever sobre isso, no nosso século XXI é algo girando no céu. Sei lá, no século XXII, XXIII já é outra coisa. Vão descobrir que, na verdade, são estrelas que aparecem aqui e vão e voltam, sei lá, né? Enfim. Então, tudo depende da época. Então, o dragão, o selo, a trombeta, o anjo, a nuvem, tudo isso são símbolos que remetiam a Roma, aos persas e assim por diante, tá? Então, o livro, voltando, Antigo Testamento. Então, ele é. Falei errado, perdão. Novo Testamento. Então, ele é voltado para 27 livros, certo? Como eu já tinha mostrado aqui. Evangelhos, as cartas paulinas, as cartas universais, histórico e profético. Gente, todo cristão tem que saber essa parte da Bíblia. Tanto que eu já expliquei, né, no Lectio Divina, por onde começar. Começa-se pelo Novo Testamento, ok? Então fica aí a dica do nosso vídeo de hoje sobre os 27 livros do Novo Testamento. O próximo vídeo será sobre os livros do Antigo Testamento. Embora ele tenha muito mais livros, ele é mais resumido ainda, ok? Mas vai ser bacana, certo? Super beijo, gente. Até mais.